Aninha, muito prazer estar aqui, né, novamente. Mais uma quinta-feira na nossa querida FM Dom Bosco. Última quinta-feira de agosto, né? Então vamos entrando agora aí já na fase final do ano, né? Sempre a gente costuma fazer esse balanço da época que nós estamos. Daqui a pouco a gente já está virando o ano, estamos em janeiro novamente. E firmes e fortes aqui nesse nosso trabalho árduo de levar informações, né? E além de levar boas informações, boas dicas, boas orientações, também realizamos lá o nosso trabalho árduo do dia a dia na reabilitação dos nossos pacientes, né? Eu que tenho mestrado e doutorado nessa área, né? Reabilitação oral. Então, a função de um reabilitador oral nada mais é do que devolver uma condição estética, anatômica e funcional para os nossos pacientes. Então, essa tríade, né? A estética faz a função faz a estética, e nós temos que ter também a anatomia respeitada. Cada dente que nós temos em boca, ele tem uma determinada forma, um determinado contorno, e isso vai fazer também a sua função. E, além desse conjunto, o sorriso ele é uma forma de expressão humana muito antiga, né? Muito eficaz. Desde os nossos antepassados hominídeos, eles já tinham dentes, inclusive dentes muito fortes, porque só se comia naquele tempo raízes, carnes de animal crua. Então era um tempo onde os dentes tinham que ser muito fortes. Hoje a gente tem ainda a função mastigatória muito necessária para que a gente tenha uma boa saúde. Inclusive a gente tem estudos mostrando, Ana, que quando uma pessoa coloca os implantes e volta a ter dentes fixos, ela tem uma possibilidade de viver, em média, a mais 9 anos da sua vida, porque ela vai conseguir se nutrir de uma maneira muito mais efetiva com a dentição fixa, né? Que se dá através dos implantes dentários, tá? Mas hoje o nosso tema aqui que eu trouxe para a gente bater um papo não é implantes dentários, não, Ana. Hoje a gente vai falar sobre como manter uma boa saúde dos dentes. Então esse tema é bem amplo, ele vai servir para todo mundo que está nos assistindo. O que é que eu tenho que fazer para manter uma boa saúde bucal, para manter meus dentes fortes, firmes, saudáveis, e que a gente, né, e que essa pessoa que está nos ouvindo agora, o nosso ouvinte, o nosso paciente, consiga essa manutenção. Olha só, Ana, a primeira coisa que a gente precisa entender é a escovação dos dentes, a limpeza dos dentes, ela tem que se dar através de uma atrição mecânica, tá? O que é que significa isso? Eu preciso esfregar o meu dente para que eu o limpe, tá bom? Presta bem atenção, nós temos num dente normalmente 5 faces. A parte da frente, a parte de trás, ok? São 2. A parte que morde, 3. E as 2 partes laterais, que a gente chama de faces proximais. Quando eu escovo o meu dente, eu vou escovar a face da frente, a face de trás e a face que morde. Essas regiões eu preciso caprichar com a minha escova. Então a gente vai usar uma boa escova, de preferência uma escova macia, mas para que a escova macia tenha efetividade, a gente tem que ter pelo menos 4.000 cerdas. Então quando você for comprar a escova, olha lá no rótulo se essa escova tem pelo menos 4.000 cerdas, que ela vai fazer uma limpeza efetiva. Se ela for uma escova macia com menos de 4.000 ou menos de 3.000 cerdas, ela vai ser uma escova que vai se estragar muito fácil, muito rápido, ela vai perder a sua efetividade, tá? Eu não vou falar marcas de escova aqui, porque a gente não está aqui para fazer propaganda, mas observe, dentre essas que você tem acesso lá no supermercado, na farmácia, quais são. Escovadura, ela é totalmente anti-recomendada, não recomendamos, não era nem para existir. A escova dura, de cerda dura, ela vai trazer danos terríveis aos dentes e à gengiva. Vai causar desgaste no dente a longo prazo e vai causar também uma recessão gengival, expondo as raízes e também diminuindo a substância chamada esmalte e dentina que você tem naquela região na transição do dente para a gengiva, tá? Então ali você precisa ter uma escovação mais suave, mais macia. Agora, a escovação com a escova macia, ela tem que ser efetiva, tá? Movimentos de cima para baixo ou movimentos circulares também são efetivos, ok? Então, a primeira coisa é uma boa escovação. Depois, em segundo lugar, Ana, a gente vem com
o uso do fio dental. Doutor, por quê? Porque lembra que o dente tem 5 faces, a escova só chega em 3, o fio dental vai chegar nas outras 2. Então você precisa também utilizar ou o fio, ou a fita, ou o superfloss, que é uma espécie de esponjinha que você usa entre os dentes. Hoje em dia tem até aqueles fiozinhos dentais que vem montado e você usa dente por dente, segurando num cabinho, numa hastezinha, ele vem montado com o fio dental, ele fica esticadinho em dois suportes que vão se encontrar numa alça que você segura, tá? Aquilo também é muito efetivo. Então a escovação e o fio dental também, tá? Aí muita gente me pergunta sobre a escovação da língua. É fundamental. Após escovar os dentes, Ana, fazer a escovação lingual. Ah, doutor, preciso comprar o limpador lingual? Não precisa. Basta usar a escova de dente, sem dentifrício, sem creme dental. Então, terminou de escovar os dentes, escova a língua bem efetivamente, sem pasta, e depois usa o fio dental, ok? Aí você vai ter já feito o dever de casa muito bem. Doutor Humberto, eu preciso usar a solução de bochecho, o colutório, o antisséptico bucal. Se você tem dentes naturais, não tem faceta, não tem lente de contato, não tem implantes, sinceramente, não há necessidade. Só se você quiser ficar com o frescor daquele antisséptico na boca, mas não é necessário. Agora, se você tem implantes, se você tem coroas, se você tem faceta, aí você vai precisar usar, porque a pressão que você vai ter do bochecho, ele vai ajudar a limpar em áreas que você não vai ter acesso, tá? E o mais importante, ou tão importante quanto, é você ir ao seu dentista regularmente. Por que você precisa ir ao seu dentista regularmente? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a gente vá ao dentista de 6 em 6 meses, tá? Então, todo paciente que passa por mim lá, fez a avaliação, fez o tratamento, a gente recomenda, olha, daqui a 6 meses, você pode voltar. Doutor, minha vida é corrida, você vê, eu não consigo voltar com 6 meses, não. Posso voltar com 1 ano? Não, volte pelo menos com 8 ou com 9 meses. O máximo que a gente vai permitir essa visita periódica é 1 vez por ano, mas já é um tempo muito excessivo, muito alongado. Por quê? Porque se estabelecer ali algum processo de doença, cárie, se tiver alguma infiltração em alguma restauração, aquele processo, depois de 1 ano, ele vai trazer muitos danos, vai trazer uma condição muito complicada para os dentes que estão sendo afetados pelas doenças, né? E as principais doenças da boca são a cárie dentária. Amigo Jamil, bom dia. As principais doenças da boca são a cárie dentária, a doença periodontal. Aí nós temos outras doenças, como fungos, como infecções por bactérias, que são menos comuns, né? Como a fitose, o líquen implant. Tem outras infecções que acometem a boca, que são menos comuns. Agora, as principais é a cárie e a doença periodontal, que é aquela que afeta a gengiva, deixando a gengiva sangrante. Os dentes, eles ficam, às vezes, amolecidos, e você precisa tratar isso com o seu dentista, né? Então, fez a sua higienização corretamente, 3 vezes ao dia, ao amanhecer, após o almoço e principalmente antes de dormir, você vai estar com uma boa proteção aí dos seus dentes. Você nem vai precisar no futuro perder dente, tirar dente, utilizar implante, desde que você faça aí esse cuidado que é fundamental. Estou falando aqui para todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui, esse cuidado com a higienização, com a escovação, ele vai trazer aí uma saúde bucal muito boa. Além disso, faz a revisão 1 vez a cada 6 meses, 1 vez por ano, o dentista faz a limpeza, faz uma revisão, tá tudo bem. Agora, para aqueles pacientes que têm implantes, para aquele paciente que tem tratamento estético, para aquele paciente que já tem muitas restaurações, o recomendado é realmente essa revisão periódica 2 vezes ao ano. Tá bom, Aninha? Então essas foram as minhas dicas de hoje aí para todo mundo que está nos ouvindo. Como cuidar bem do seu sorriso, como cuidar bem dos seus dentes. E na próxima quinta-feira a gente traz aí um novo tema para conversar com toda a nossa querida audiência, tá? Quem quiser mais, entra lá no meu site, saber mais sobre o meu trabalho, sobre as nossas orientações, www.humbertooliveira.com.br ou Instagram, @drhumbertooliveira. Um grande abraço, Aninha, um abraço para todos aqui na nossa querida FM Dom Bosco, a toda a nossa queridíssima audiência. E entraremos aí em 2026 com 13 anos de Dr. Humberto aqui na FM Dom Bosco. O Jamil tinha até o cabelo bem pretinho nessa época. Amigo Jamil, bom te ver, viu? Um abraço a todos
e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, olha, gente, se você quiser marcar a sua avaliação, conversar com o doutor Humberto Oliveira, 3085-4330. 3085-4330. Volte a sorrir, volte a mastigar bem, volte a ter saúde, viu? 3085-4330.